Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. No refeitório de Henry, Sirin termina seu turno e se despede de todos. Arif decide ir com ela e pede a outro funcionário que cuide do refeitório. Ele alcança Sirin e pede que ela caminhe junto. Ela pergunta por que e Arif diz a ela que aparentemente eles estão indo para o mesmo lugar e pergunta se ela gosta dele e incomoda. Sirin diz que não e eles continuam seu caminho. Sirin diz-lhe que tem a sensação de que lhe quer perguntar algo durante este passeio, mas não sabe o que é. Arif diz a ela que ela está certa e na verdade tem algo que quer perguntar a ela. Na noite em que o ladrão entrou ele a ouviu conversando com ele quando chegou lá. Ela disse que havia matado o marido de sua irmã e que não hesitaria matá-lo também. Sirin garante que contou porque isso não é segredo. Todos sabem que Sarp foi expulso do navio por causa dele. Arif pergunta se ele quis dizer isso e Sirin confirma. Porém, Arif diz que está um pouco confuso e Sirin pergunta por quê. Arif diz a ela que ela disse exatamente que matou o marido da minha irmã há pouco tempo. Depois diz que Sarp não foi jogado para fora do navio recentemente, isso foi há anos. Sirin olha para ele com raiva e Arif diz que Sarp acabou de morrer. Sirin pergunta o que ela está tentando lhe dizer e Arif diz que acha que ela fez algo ruim com Sarp, ela fez algo com ele no hospital. Sirin se lembra de ter dito a Sarp que ela fez coisas muito ruins e arruinou a vida dele, mas ele a perdoará de qualquer maneira. A maluca ondulada agradeceu a Sarp e prometeu que daquele dia em diante ela seria uma pessoa melhor para ele e sua irmã e tudo mudaria. Sarp disse a ela que sabia e Sirin aproveitou para fechar a cânula para que Sarp não recebesse o remédio, então a louca mandou Sarp descansar e foi embora. Sirin encara Arif e começa a rir alto, depois conta que descobriu e confirma que fechou o duto de Sarp e ele morreu. Sirin diz a Arif que é divertido matar alguém tão facilmente e pergunta o que ele pensa sobre isso. Aí ele zomba de Arif porque ele não tem provas, portanto, ninguém vai acreditar nele, porque todas as provas sumiram, um está na cova e o outro no lixo. Arif olha para ele sério e Sirin diz que não há nada que ele possa fazer, apenas conviver com o fato e ficar quieto. Arif olha para ela com raiva e Sirin diz que isso não deveria ser tão ruim para ele e ele até acha que deveria agradecê-la porque deixou o caminho livre para ela com Bahar. Arif fica mais chateado, mas a maluca sorri e diz que parece que ele precisa ficar sozinho, então ela vai embora. Sirin continua seu caminho e Arif fica muito surpreso, mas vemos que ele liga o telefone e reproduz a gravação onde Sirin confessa seu crime. Arif sorri levemente e volta para casa. Sirin está chegando ao prédio e Seida a observa de sua varanda. Ela espera que a maluca ondulada suba as escadas e ao vê-la detém e a encosta na parede enquanto pergunta como ela ousou levantar a mão dela em Satiumis. Então ela pergunta com que mão ele tentou bater nele para que ele a quebrasse. A maluca ondulada tenta se defender e diz que nunca tocou nele. Além disso ele é um garoto que já foi espancado pela antiga família então não importa. Seida a agarra pelo pescoço para lhe dar torresmo, mas eles ouvem a voz de Enver que chama Sirin. Sirin avisa que ela vem e que perdeu um dos brincos. Enver diz a ele que ela pensou que ele estava gritando. Sirin avisa que agora ele vai subir. Seida solta Sirin e a maluca começa a rir e a provoca ainda mais perguntando se isso é tudo que ela vai fazer e não bater nela como ela realmente quer e quebrar o pulso que a estava torcendo há 1 minuto. Ou talvez eles estejam com medo de que Enver a descubra. Seida diz que sabe muito bem o que fará com ela, mas agora eles a salvaram. Sirin zomba dizendo que ela tem sorte e sempre terá. A maluca ri e pede para Seida pensar que nunca conseguirão vencê-la. Sirin sobe até o apartamento dela enquanto Seida a olha com muita raiva. Por outro lado, Arif chega na casa de Kisme e ela o acolhe. Arif agradece e Kisme pergunta o que está acontecendo. Arif pede desculpas por ter vindo sem avisar, ele quer conversar com ela sobre algo. Arif pergunta a Kisme se ele pode entrar e ele concorda. Ela permite e diz que na verdade estava prestes a ligar para ele. Eles vão para a sala e se sentam. Kisme pergunta o que aconteceu porque ele está curioso. Arif diz a ele que ele tem um problema nas mãos. Esta noite ele descobriu algo horrível que Sirin fez. Kisme pergunta se ela é irmã de Bahar, a garota que é louca. Arif tira o celular do bolso e faz Kisme ouvir a gravação da confissão de Sirin. Na casa de Bahar vemos que Doruk brinca muito feliz pela casa com seu cavalo. O menino se aproxima e Bahar lhe dá um pedaço de maçã. Doruk vai embora e Bahar fica sério olhando a foto de Sarp.
Ela lembra que quando Sarp era vivo, Doruk disse que amanhã levaria seu cavalo para a escola, aquele que Arif lhe dera. Então o garotinho perguntou a Sarp onde estava seu cavalo. Ele fingiu não entender e Nizam apontou aquele cavalo que Arif comprou de Doruk. Então Bahar ligou para Tice e ouviu a verdade de Enver. O alfaiate disse que Sarp ficou furioso e quebrou o cavalo em pedaços. A Tice perguntou a Bahar se ela ouviu e ela confirmou. Nesse momento Sarp chegou dizendo que não encontrou o cavalo. Nizam olha para a mãe muito distraído e fala com ela. Bahar pede perdão. Arif pergunta a Kisme se seria possível levar aquela gravação à polícia. Kisme diz que não significa nada. O que ele quer dizer é que os tribunais não aceitam gravações de voz como prova. Arif pergunta como isso é possível se Sirin está confessando tudo ali. Kisme diz que assim como ele afirma na gravação no tribunal, ele pode negar. O que eles precisam é de provas concretas e só então ele prosseguirá. Arif preocupado pergunta se eles não podem fazer nada a respeito e Kisme diz que eles não podem usar isso. Arif diz que Sirin não é uma pessoa normal, ela é muito perigosa e pode continuar a causar danos a outras pessoas como Bahar ou até mesmo a crianças. Ele pede que ela o ajude a provar que Sirin é um assassino. Kisme pensa muito e Arif pede que ela não lhe conte que está de mãos atadas. Kisme diz a ele que não disse isso, mas que eles precisam de outras evidências. Arif pergunta o que e Kisme pergunta se talvez houvesse uma câmera de segurança no quarto do hospital onde Sarp estava. Arif diz que não sabe e pergunta por quê. Kisme diz a ele que isso seria uma evidência concreta e que eles precisam descobrir isso primeiro. Além disso, você teria que investigar se desligar o gotejamento poderia matar alguém ou não. Arif fica mais preocupado e diz que entende. Então ele olha algumas malas de viagem e pergunta à irmã se ela vai a algum lugar. Kisme informa que planejava conversar com ele sobre isso e confessa ao irmão que ficará muito tempo ausente. Arif pergunta quanto tempo vai demorar e Kisme responde que não sabe e talvez não volte. Arif fica surpreso e Kisme respira fundo. O advogado lhe diz que há coisas que ela deve lhe contar antes de partir e ele presume que depois de ouvi-la talvez nunca mais queira vê-la. A advogada começa contando que ela mentiu para ele ao dizer que não conhece Sem porque ele é seu ex-marido. Arif não consegue acreditar. Nizam e Bahar estão na sala enquanto Doruk continua jogando. Nizam olha para o irmão mais novo e depois pergunta à mãe se ela está zangada com Arif. Bahar responde que não e por que deveria. Nizam responde-lhe por ter comprado aquele cavalo. Ela confessa que disse a Arif que Doruk queria um e Bahar diz que ela não está nem um pouco chateada. Nizam lembra que seu pai quebrou o cavalo que Arif comprou. Bahar revela que Arif a consultou antes de comprá-lo, perguntou se Doruk queria outro cavalo e ela disse que sim. Nizam pergunta se ela está falando sério e Bahar confirma, então a garota pergunta se ela acha que Sarp está chateado agora. Bahar sorri e pergunta se ela acha que algo que deixa Doruk tão feliz pode chatear seu pai. Nizam responde que não e Bahar diz-lhe que é assim. Tudo que os faz felizes também o fará feliz e pede à menina que leve isso em consideração. Doruk se aproxima deles e pergunta se o pai deles ficaria bravo ao perceber o quanto eles amam Arif se ele lhe desse um cavalo. Nizam responde que não ficará chateado. Seu pai uma vez lhes disse que eles não deveriam se sentir culpados por amar alguém. Bahar sorri e depois abraça e beija seus filhos. Kisme contou toda a verdade sobre sua vida para Arif. Ele, surpreso, diz a ela que nunca teria esperado que ela estivesse por trás de tudo isso. Kisme chorando pede perdão e diz que está muito triste. Além disso, como já explicou, ele não sabia que Sem tinha envolvido Bahar nos seus assuntos porque descobriu muito mais tarde. Arif diz a ele, é claro, e Kisme jura pela sua vida que não sabia de nada e tentou impedi-lo no momento em que descobriu. Arif diz a ela que ela está bem e pede que ela pare de chorar, ele só quer que ela lhe diga se Bahar ainda está em perigo ou não. Kisme não conta mais nada e quando ela e Sem deixarem a cidade o caso será encerrado. Arif pergunta se ela tem certeza disso e conta o que aconteceria se o homem de quem ela estava fugindo a ameaçasse novamente. Kisme revela que ninguém sabe que Bahar e Seida trabalharam para Sem e pede que lhe diga a Bahar para não se preocupar com isso. Arif diz que sim e pergunta quando ele planeja partir. Kisme diz isso a ele esta noite e Arif não consegue acreditar. Kisme pergunta o que está acontecendo e Arif diz que achou que ela poderia ajudá-lo com o problema de Sirin. O advogado pensa e diz que ela pode adiar a viagem. Arif pergunta se ela realmente faria isso.
Kisme diz a ele que está tudo bem se ele ficar mais um dia, e ele também sente que deve muito a ele e a Bahar. Arif diz muito bem e agradece. Arif se despede e vai embora. Kisme liga para Sen e pergunta diretamente se ela está pronta. Kisme informa que eles terão que adiar a viagem por mais um dia. Sen irritado diz a ele que está tentando dizer por que eles têm que ir embora agora, se descobrirem, matarão os dois. Aí ele pergunta por que ele não quer ir embora agora e Kisme diz para ele não se preocupar e que tudo ficará bem, serão apenas alguns dias. Sen pede que ele não corra riscos e eles devem partir imediatamente. No entanto, Kisme desliga a ligação. Sen a chama de vadia e joga o celular na cama. O malfeitor está furioso. No dia seguinte, Arif acorda e ouve o pai fazendo barulho no quarto. O jovem se levanta e vai ver o que está acontecendo. Ao chegar, pergunta a Yusuf o que ele está fazendo. O velho careca responde que está procurando uma calça para praticar esportes e pergunta ao filho se ainda não a viu. Arif diz que não sabe e pergunta se não está na gaveta. Yusuf procura e Arif pergunta o que ele vai fazer com aquelas calças. Yusuf diz a ele que vai se exercitar e Arif diz que isso é impossível, então pergunta por que agora. Yusuf avisa que ele precisa se cuidar melhor e consegue encontrar as roupas. Ele pergunta a Arif se ele acha que ainda o tem. Arif apenas diz que espera que malhar não o mate e Yusuf diz que ele é rude por dizer isso. Poucos minutos depois, Yusuf sai do prédio com roupas esportivas e liga para o celular para uma mulher a quem chama de amor. O velho animado diz que sente muita falta dela, e também informa que vai começar a se exercitar para ela e vai virar um touro. Ao mesmo tempo vemos que Sirin sai de seu apartamento e ao descer as escadas encontra o gato de Bahar na porta. Ela pergunta ao gato o que ele está fazendo ali e pede para ele não se assustar. A maluca o pega e pergunta se aqueles idiotas o deixaram lá fora e se ele está com fome e frio. O gato morde o Sirin e a louca o chama de selvagem como aqueles pirralhos, então a louca diz que vai cuidar bem dele e levá-lo para um lugar seguro. Yusuf está tentando se exercitar no parque e faz papel de bobo. De repente o velho careca ao longe vê Sirin com o gato e se pergunta o que ele está fazendo a esta hora no parque e com um gato. Sirin leva a gata para um lugar onde não há gente e a abandona ali, dizendo que é um animal nojento. A gata quer segui-la, mas ela o impede e vai embora sorrindo. Na casa de Bahar, Doruk informa a mãe que seu gato está desaparecido. Nizam sai e diz que já verificaram em todos os lugares e não encontraram. Os três ficam preocupados e Doruk diz que provavelmente foi roubado por ser um gato lindo. Bahar diz que talvez o gato tenha saído ontem à noite quando levou o lixo para fora e eles decidiram sair para procurá-lo. Nizam diz a Bahar que talvez o gato tenha escapado e eles deveriam sair para procurá-lo. Ela diz que sim, mas que deveriam trocar de roupa. Mais tarde, Enver está trabalhando na alfaiataria e ouve o gato sendo chamado. O alfaiate sai e pergunta a Bahar o que eles estão fazendo e ela diz que estão procurando o gato e pergunta se ele o viu. Enver diz a ele que não o viu, mas que vai vestir o casaco e sair para procurá-lo também. Bahar e seus filhos veem Yusuf chegar e Doruk o chama de avô e pergunta se ele viu seu gato. Yusuf fica surpreso que Doruk o chamou de avô e diz que ele não é tão velho. Aí ele responde que acabou de ver o gato nos braços de Sirin no parque. Bahar com raiva pega os filhos e eles caminham até lá. Enver pede que esperem por ele, mas Bahar diz para ele não vir. Na casa de Fazile, Raif anda e assobia, o que deixa Fazile impaciente. De repente a campainha toca e Raif abre a porta para Seida. Ela o cumprimenta sorrindo e o chama de Rick Ricon. Ele avisa que chegou 8 minutos atrasado. Seida manda ele descontar do pagamento e Raif diz que não, ele só terá que sair 8 minutos depois. Fazile os escuta e Seida entra na sala e cumprimenta seu chefe, depois pede desculpas por ter chegado alguns minutos atrasado, pede que ela se acalme porque não tem problema, mas Raif a esperou a manhã toda. Seida mostra a Raif que estava comprando os ingredientes que ele pediu. O jovem verifica e diz que está correto. Seida explica a Fazile que Raif pediu para ela comprar aqueles ingredientes para preparar o risoto, já que ele costuma preparar aquele prato. Fazile diz que é verdade e que seu filho é um bom cozinheiro. Seida diz que eles verão. Fazile se levanta e lhe entrega algumas chaves. Seida pergunta onde ela deve colocá-las e Fazile responde isso em sua bolsa. Agora você não precisa mais tocar a campainha. Você tem o direito de entrar em casa com suas próprias chaves.
Fazília vai embora e Seida fica feliz. Raif também fica feliz em saber disso e avisa Seida que tem a chave do castelo. Agora que você quiser, você tem a oportunidade de entrar em casa no meio da noite e levá-lo embora para passar a noite. Seida, sorrindo, pergunta o que mais poderiam fazer depois de levá-lo e Raif confessa que sonhou com isso. Seida pergunta o que ele sonhou que eles estavam fazendo e Raif permanece em silêncio. Seida pede para ele não responder e não incomodá-la. Ela vai até a cozinha preparar o café da manhã e Raif ri. Bahar e as crianças voltam do parque com o gato na caixa. Os três ficam muito chateados e chegam ao refeitório de Henry. Lá encontram Henry, Arif e Satyumis que os cumprimentam e os convidam para tomar café da manhã com eles. Sirin apenas os observa de longe com o gato. Henry liga para Sirin, que pensa que também está convidada para comer e pega uma cadeira para sentar, mas antes de fazer isso Arif pede que ela entregue o cardápio para fazer o pedido. A chata e louca e ondulada diz que está bem e Bahar pede à irmã que dê água ao gato. Sirin com raiva diz que está tudo bem. Bahar conta a Arif que pela manhã encontrou seu pai, mas ele estava vestido de forma muito estranha. Arif diz-lhe que agora decidiu praticar desporto, o que significa que voltou a encontrar uma jovem. Os dois riem e Arif pede que ele tire as luvas para poder comer com conforto. Bahar faz isso e, debaixo da mesa, sem ninguém olhar, ele pega as mãos dela. Sirin traz com relutância o cardápio para todos. Nizam vê que seu chapéu e luvas estão no chão. A menina se abaixa para pegá-los e vê Arif e Bahar de mãos dadas. Ela fica surpresa, mas ao se levantar vê a mãe muito feliz. A menina sorri. Na casa de Fazília, todos tomam café da manhã e Raif flerta com Seida pedindo que ela bata os ovos cozidos. Ela bate na cabeça dele com o ovo e depois o descasca. Fazília apenas os observa. Henry começa a falar sobre o quanto tem orgulho do filho, pois sua professora lhe disse que ele é seu melhor aluno e ele não imaginava que fosse tão inteligente. Satyumis lembra que ela lhe contou, mas ele não acreditou. Henry pergunta como ele faz se só leva um caderno para a escola. Arif diz que está feliz porque se achava uma criança preguiçosa, mas está feliz por estar bem e o parabeniza. Doruk diz que sua irmã Nizam também é estudiosa e Arif pergunta o que tem ele. Doruk responde que ainda é pequeno e tem que brincar muito senão não crescerá bem. Bahar sorri com as piadas de seu filho. Sirin traz pão para a mesa, mas pousa a bandeja com mau humor. Satyumis percebe que Nizam olha mal para a tia e pergunta se ele a incomodou de novo. Nizam conta o que ela fez com seu gato. Bahar mima os filhos e diz-lhes o quanto os ama. Henry beija Satyumis e diz que também o ama. Satyumis olha para Sirin e diz que não acredita que isso seja verdade, pois Sirin lhe disse recentemente que ele era uma criança suja e mendiga, cujo pai não o queria porque ele era feio. Além disso, ele disse que Seida também não o queria porque ela só tinha olhos para Arda. Sirin nervoso diz que isso é mentira, mas Nizam intervém e diz que tudo é verdade. Ele até tentou bater nela, mas Sirin não permitiu e por isso ela o insultou e quis quebrar seu brinquedo. Henry não aguenta. Ele pede respeitosamente a Sirin que pegue as coisas dela e saia de sua lanchonete agora mesmo. Sirin com raiva diz que está tudo bem, de qualquer forma, ela estava cansada de trabalhar naquela lanchonete nojenta. Ela diz a todos que espera que apodreçam naquele lugar e vai buscar suas coisas. Henry deve pedir desculpas aos seus clientes por essa discussão. Porém, Sirin sai da cozinha e pega vários copos e pratos e os joga no chão gritando que não vai implorar por um emprego onde lhe paguem 3 centavos. Ela sai do refeitório. Arif percebe que tem uma câmera de segurança ali e se levanta para ir conferir. Henry também vai com ele. Satyumis olha para Nizam. Enver parabeniza Arda por terminar a refeição enquanto descem as escadas. O alfaiate encontra Sirin e pergunta o que ela está fazendo lá tão cedo. Sirin com raiva responde que ela largou o emprego porque foram muito rudes com ela e ela não quer trabalhar naquele maldito lugar novamente. Seu sonho de ter uma filha garçonete desapareceu. Enver, um pouco chateado, conta que esse não era o sonho dele e de sua mãe, muito menos depois que ela deixou de frequentar a escola onde estudava. Sirin grita com ele que ela não deve nada de sua educação ou de sua vida a ele, mas Enver deixa claro que todas as coisas ruins que estão acontecendo com ela são devidas ao karma de suas ações. Sirin diz que não foi ela quem agiu pior. Aliás, se Bahar não tivesse voltado à vida, sua mãe não estaria morta nem sua casa destruída.
Ela sobe até o apartamento e em ver, mais uma vez decepcionado, sai com Arda em direção à alfaiataria. Henry avisa Arif que pelo menos ninguém ficou ferido. Bahar pede desculpas a Henry pelo que Sirin fez, já que afinal ela é irmã dele. Henry diz que foi ele quem a contratou e que a culpa não é dele, então diz às crianças que hoje eles podem ir juntos ao museu e assistir a um filme à noite se quiserem. Bahar dá permissão aos seus filhos e eles sorriem felizes. Mais tarde, vemos que Raif está ajudando Seida na cozinha. Ela pede que ele ajude a picar cebola e alho. Enquanto Raif faz isso, ele começa a chorar por causa da cebola. A campainha toca e quando ele abre a porta para Bahar, pergunta por que ele está chorando. Raif decide fazer uma brincadeira e conta que algo aconteceu com Seida. Quando ela estava limpando, ela caiu. Bahar, muito preocupado, começa a chorar, mas Seida sai rapidamente da cozinha e pede à amiga que não acredite nas palavras de Raif, pois ela gosta de fazer brincadeiras. Raif não para de rir, Fazília recebe Bahar e eles vão trabalhar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.